Opa, tá começando mais um Personagens de São Caetano, nosso projeto de contar a história da cidade de São Caetano do Sul através daqueles que realmente vivem e vivenciaram a mudança desta cidade, a evolução da cidade. Afinal de contas, em meio a ruas, avenidas, a prédios, a casas, a indústrias, as pessoas sempre irão sobressair. Uma cidade é composta de seus personagens, de suas pessoas. E aqui, ao meu lado, mais um personagem muito importante da cidade. 68 anos. Destes 68 anos, mais de 20 na cidade, aliás, mais de 40 anos na cidade de São Caetano do Sul. Ele que veio do Paraná, mais um que veio de outra cidade, para aqui em São Caetano colocar a sua raiz, colocar a sua história e ajudar a contar o dia a dia desta cidade. Dirceu Gabriel Couto, ou simplesmente o Dirceu do Santa Maria. É assim que você gosta de ser chamado? Tudo bem, Dirceu? Tudo bem. Eu gosto de ser chamado assim. Eu faço parte do Santa Maria aqui, o Santa Maria está no meu coração. Me conta como foi a sua chegada em São Caetano do Sul, Dirceu. Eu vim para cá em 1980, depois voltei para Londrina, e depois voltei em 88. Aí eu estava sem time aqui para me treinar. Você veio para cá para treinar? Não. A primeira vez que você veio, quem te convidou, como é que foi? Eu tinha muita vontade de fazer treino e eu comecei a treinar uma molecada ali no Largão do Iolanda, que na época tinha o Largão ali, né? Sim. Aí comecei a treinar ali e daí eu ganhei 2 jogos de camisa do Liverpool. Aí o time começou a chamar Liverpool, o time da rua. Aí a gente foi treinar depois lá no estádio, aí depois a gente começou a ganhar os jogos aqui, e mesmo treinando na rua eu só tinha uma bola. Aí começamos a treinar e começamos a ganhar dos times aqui, dos clubes e tal. Aí o Santa Maria me convidou para vir para cá. Então quando você chegou em São Caetano do Sul, você já chegou como um treinador de futebol, já pensando em trabalhar com esporte? Sim, sim. Você já fazia isso lá em Londrina? Lá em Londrina. Mas você jogou também na infância? Foi atleta ou foi só treinador? Como é que foi? Só treinador. Eu era muito ruim de bola, não dava para jogar, não. Mas tinha o talento para orientar? Para orientar. E aí começou a... sabia dominar o time. E você veio para cá sozinho, com a cara e com a coragem, ou alguém te convidou? Como é que foi? Aqui pro clube? Não, a primeira vez que você veio para São Caetano. Não, eu vim com meu pai e minha mãe. Vieram todos para cá. Entendeu? Meu pai tinha uma fábrica de sorvetes ali na rua São Paulo. E aliás, a sorveteria era do meu tio, né? Mas depois aí meu pai montou uma lá em Santo André, lá no bairro de Camilópolis. Aí ficamos trabalhando lá um tempo e depois viemos morar aqui na rua Engá. Moramos na Engá, moramos na Vila Prosperidade. E daí a gente foi ficando por aqui. E aí pegando o amor pela cidade, vendo a transformação da cidade. Foi. Quando eu vim para cá, a Avenida Kennedy aqui não era bonita assim, igual é hoje. Como é que era? Conta para as pessoas como que era a Avenida Kennedy antigamente. Tinha até hoje tem um rio ali no meio, né? Sim. Mas só que antes não tinha as 2 pistas. O rio ficava no meio, né? No meio. E tinha mato, tinha um monte de situações ali. Não era bonita, não. E para jogar bola ali, a bola caía dentro do rio? Caía dentro do rio. Entendeu? E lá na Tijuca Sul também, onde você treinava, lá também não era bem diferente do que é hoje, né? É bem diferente. Ali de frente ao Iolanda era uma praça bem grande.
entendeu? Depois ela foi feita uma rotatória ali, né? Mas hoje é uma rotatória até pequena, né? Antes era um espaço que dava até para ter um campo de futebol. Dava para fazer uma quadra lá. Nós treinávamos lá. E você sempre gostou mais de futebol de campo ou de futsal? Como que... De futsal. Futsal. Para mim assistir assim, eu gosto do campo. Mas para mim treinar, eu gosto do futsal. Porque eu fui considerado o inventor da categoria... Olha. Da categoria sub-6, entendeu? Eu e o técnico do Corinthians, Alcélio, nós somos considerados pela Federação Paulista de Futebol de Salão os inventores dessa categoria. Então, por exemplo, ali na região, ali na Tijuco Sul, onde você treinava, era de todas as idades você treinava? Ou era só criançada, tinha adulto também? Não, só criançada. A partir de 6 até que idade que ia? Lá na Tijuco Sul a gente treinava mais a molecada de 10 e 11 anos, até o pré-mirim, o mirim, que na época, hoje o pré-mirim é o sub-9, né? Sim. Naquele tempo era pré-mirim, o mirim, infantil e infanto. Se eu não me engano, o Mauro começou aqui com mirim, não foi, Mauro? E eu tive a maior honra de treinar o Mauro também, entendeu? Tive a honra de treinar o Mário Fernandes, o Lucas Moura, o Guilherme Torres, e teve mais um monte de atletas aí que inclusive jogam na Itália futebol de salão. Um monte não, né? São centenas e milhares de atletas, conhecidos ou não, mas que de algum momento passaram pela mão do Dirceu. Dirceu, voltando lá na década de 80, ali quando você começou a fazer esse trabalho, como é que era o campeonato da cidade? Assim, era cheio, tinha muitas equipes, a distribuição era feita como? Era agitado, viu? Olha, o futebol de salão aqui, antigamente, o nível era muito alto. Entendeu? Aqui tinha o Abreve Barcelona, que era uma equipe forte, e conforme o Santa Maria ficando forte, o Abreve também ficava, porque tinha rivalidade entre os dois. A própria GM, entendeu? Muito bom. O Gisela era forte. O Tamoio era bom. E aí tinha aquela rivalidade local ali, todo mundo querendo vencer. Mas a rivalidade maior era o Santa Maria com o Abreve Barcelona. Isso no futsal. Porque eu converso também com as pessoas do futebol de campo, eles me dizem o seguinte, que de uns tempos para cá, até por conta do crescimento, né, do mundo e muito mais pessoas, então alguns campos acabaram se perdendo aí, viraram prédios, viraram casas, viraram empresas, né, e o número acaba sendo um pouco mais reduzido. Em relação a quadras, tinha muito mais quadra antigamente, porque hoje tem um número considerável de quadras na cidade, né? Não, eu acho que hoje tem mais do que antigamente, porque antigamente, por exemplo, não tinha o EDA, aquela quadra lá de 40 metros, não tinha o Idalina, entendeu? Que era só uma quadra da escola. Hoje ela é ampliada, né? Era uma quadra oficial. O Gisela já tinha... O Gisela, na época, só tinha uma quadra, hoje ele tem duas. Sim. Entendeu? No Águias também tinha uma, hoje tem duas. Porque dizem que antigamente as pessoas eram mais, assim, apaixonadas pelo futebol de campo, né? Que tinha muito campinho, assim, o final da rua sempre tinha um campinho. Tinha. Você que gostava mais da quadra, então era mais complicado achar espaço para jogar? Não, porque a molecada, por exemplo, aqui da Rua Silva, descia tudo aqui para jogar. E tem um detalhe, e teve uma época que o futebol de salão aqui do Santa Maria ficou muito atrativo para as pessoas virem assistir. Então, eu tive a época, por exemplo, que eu tinha o próprio o Jô Fernandes, que o pessoal descia da rua para vir ver ele jogar. Porque vinha o Corinthians jogar aqui, vinha o Palmeiras, vinha o Santos, vinha os times grandes
E era cada jogão que eu vou te falar, hein? E me fala uma coisa, Não te cortando, a minha primeira vitória contra um time grande foi contra o Palmeiras. você ganhou aqui de Santa Maria. Qual que foi a importância, principalmente na estrutura para você, de uma figura que é muito importante para a história aqui do Santa Maria? Eu sei que você deve ter um carinho muito grande, que foi o seu Diogo, né? Que durante muitos anos esteve à frente aqui do clube, que faleceu há alguns anos, mas uma pessoa que a gente tem um profundo apreço, e por tudo aquilo que construiu. Ele foi muito importante para te ajudar, para te incentivar também nas ações aqui dentro de Santa Maria, né? Ah, foi. Nossa, ele me deu um apoio danado. Eu falava para ele que ele é meu segundo pai. Entendeu? Ele uma pessoa muito parceira mesmo. Até eu me emociono de falar dele. Estou com a foto dele aqui na minha frente. Realmente foi muito legal. E hoje está o filho dele, né? Rafael Herbert. Rafael Herbert. O meu amigo aqui, o Mauro Feitosa. O Wesley também, que é nosso. Pode entender. Lembrando que a gente está gravando esse Personagens de São Caetano do Sul direto da sala de troféus aqui do Clube Santa Maria. Aliás, muitos desses troféus aqui foi obra sua, né, Dirceu? Em municipal, foi. Em Campeonato Paulista. Foi. O mais conhecido aqui que a gente ajudou a ganhar foi o Paulista, né? Que é o top mesmo. Sim. Que antigamente o Santa Maria disputava, porque hoje o Santa Maria disputa a Liga de São Caetano somente, né? Não disputa mais o Campeonato Paulista. Não. Só o Campeonato de São Caetano. Aqui a gente tinha um monte de patrocinadores, a quadra era cheia de placas de propaganda, então tinha verba para disputar. E como é que era viajar, ir para outras cidades, outros locais, né, para defender o Santa Maria, mas para defender São Caetano do Sul, né? Na época do prefeito Tortorello, ele fornecia ônibus para a gente viajar. Entendeu? E depois, quando ele parou de fornecer, a gente conseguia arrecadar dinheiro aí e pagar o ônibus, entendeu? Através dos patrocinadores. Agora, Dirceu, tem uma coisa, você falou, né, do Mário, do Jô, do Guilherme, do Lucas Moura, pessoas conhecidas aí do próprio Juninho Paulista, Juninho, né? Paulista, do grande público, mas você também treinou muita gente que, enfim, que gostam de esporte, que gostam de futsal, mas que necessariamente não se tornaram grandes atletas, mas através dos seus ensinamentos, eu tenho absoluta certeza que se tornaram grandes homens. E essas pessoas você ainda tem contato, assim, volta e meia, você recebe a visita aí de, olha, lembra de mim? Aí você olha assim, tem pessoas que, ou então vem com o filho e fala, pô, foi o Dirceu que me treinou. Eu tenho o caso de ex-atletas meus aí que hoje já são avô. Olha. E o neto vem aqui. O neto? Vem. Esses dias mesmo eu tive um caso aí. Outro dia um senhor me abraçou lá na praça da Igreja Matriz da Sagrada Família e eu não lembrava dele. O cara tinha 44 anos e foi meu aluno. Entendeu? Mas ele lembrou de mim. Entendeu? Mas só que ele muda a feição, né? Lógico. Eu não lembrava dele. Qual que é a satisfação disso, né, Dirceu? Porque isso eu acho que é um título também, né? Não dá para, não é um troféu, não é uma medalha, mas eu imagino que para você, como satisfação, deve ser muito prazeroso. Eu tenho um caso aí que eu me emocionei muito, foi até antes do Mauro entrar aqui como administrador, que eu tinha um garoto aqui que a mãe dele trouxe ele para treinar e ele tem síndrome de Down. Eu me emocionei muito no dia lá, porque a mãe dele chegou e falou para mim, Dirceu, você me deu uma força tão grande para o meu filho. Sim. Que lá na PAI ele é nota 3, agora ele já está sendo nota 10, porque você colocou ele de goleiro aqui e ele está se desenvolvendo, entendeu? E daí
E outro dia eu encontrei com ele, né, no ônibus, eu pegando o ônibus da estação, ele lembrou de mim. Ai, que Aí legal. ele falou, nunca mais vou esquecer de você. Dirceu, isso é muito bacana, porque você Porque nenhuma escolinha daqui não queria pegar ele. foi lá e incentivou esse garoto. Foi. O ensinar futebol, lógico que é um esporte, né? E por conta disso ele se envolve em competições. E competições, eu sempre brinco, né? Infelizmente, só um pode ganhar. Mas o que é o título diante, por exemplo, de uma história dessa? Ser campeão de uma competição é bacana, tá aqui lindo, olha, que esse espaço maravilhoso, com tantas conquistas do Santa Maria, mas essa história sua, ela acho que é muito mais gratificante. É a maior conquista de uma cidade. Quando a gente anda, e eu comentei com algumas pessoas que eu faria uma conversa com você, e a gente até já conversou em outros momentos também, a gente já teve entrevistas até em outra emissora, e o carinho que as pessoas têm por você. Então eu acho que esse é o grande título, esse é o grande troféu da sua vida, né, Dirceu? Olha, eu tenho uma historinha para te contar, que tem um treinador que hoje ele está no Juventus, ele chama Marcos, treinador de futsal. Sim. E eu convidei o filho dele, na época, que era bem pequenininho, para vir jogar aqui, entendeu? Ele trouxe o filho dele, jogou e tal. Aí chegou um dia, eu ia fazer a final do campeonato lá do Marquinho, no Fundação. Sim. O Marquinho, eu agradeço muito ele também. E daí o menino chegou no meio do treino, o pai chegou e falou para mim, Dirceu, o filho dele chama Lucas, né? Falou, o Lucas não quer jogar na final. Eu falei, mas como ele não quer? Já estamos no último jogo. Aí o pai dele explicou para mim, né, o Marcos, explicou para mim, olha, o menino sonhou que eu tinha abandonado ele numa quadra e ele não me achava mais. E o menino não queria ir. E não tinha quem convencesse ele. Aí eu falei para o Marcos, falei, não, eu vou pensar algum jeito para me convencer ele. Deixa eu pensar até amanhã. Aí pensei até no outro dia, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei uma medalha que eu tinha ganho lá no Londrina, que eu guardava ela com o maior carinho. Peguei essa medalha e peguei mais 2 medalhas. Cheguei para o Lucas e falei, ó, Lucas, se você for para o jogo, você vai ter essas 3 medalhas aqui com você. Vou te dar essas 3 medalhas. Aí ele mudou de ideia, ele foi. E o jogo foi 1-1, ele fez o gol. E a gente foi campeão com empate. Ué, entendeu? Que bacana, que bacana. E o pai dele fala para mim, mas Dirceu, eu não consegui convencer. Eu falei, mas você é o pai, eu sou o treinador. Às vezes a criança ouve mais a gente. Sim, não era? e isso é uma responsabilidade, né? Porque você sabe que, lógico, a função, né, de educar dos pais é importantíssima, mas o treinador, ele exerce uma influência que é muito séria, né? Assim, das pessoas. Eu vejo como as pessoas veneram, ou também acontece outros casos de garotos que de repente tem um treinador ali que não é tão bom, que não trata bem, aí o garoto pega a raiva do esporte. Pega a raiva do esporte. E como que é você nesse dia a dia, assim, conversando com crianças, e aí eu imagino também com pais, né? Que o pai fala assim, olha, Dirceu, ele está indo mal na escola, fala com ele, já tem bastante história assim. Tem. Eu tenho uma história que um dia eu ia fazer um jogo lá no Morumbi, contra o São Paulo, e eu tinha... Como é que eu vou te falar? Eu tinha... Uma mãe chegou e falou para mim, Dirceu, meu filho, o Renan, ele não está se alimentando, de jeito nenhum. Mas ela falou de tal jeito para mim, eu falei, mas como que esse menino está sobrevivendo então? Ele não come nada, entendeu? Eu falei, tá bom, vou tentar convencê-lo. Uhum. Aí o que eu fiz? Eu usei esse jogo lá no Morumbi para fazer uma jogada contra o Renan.
só que indiretamente, entendeu? Acho que o Mauro lembra quando eu dava treino, não lembra, Mauro? Porque eu reunia as crianças depois do treino e todos eles queriam apitar no meu apito, entendeu? Isso era normal fazer isso na época. Aí eu peguei e falei para a criançada, é o seguinte, ó, isso o treino foi na terça à noite, eu falei, ó, na quinta à noite, se alguma mãe reclamar do filho não comeu, não se alimentou direito, ele não vai para o jogo lá contra o São Paulo. Aí você falou isso, mas sem citar o nome dele. Sem citar o nome dele. E o moleque é São Paulino. São Paulino. Aí eu falei, não, quem não comer, a mãe vai falar para mim e daí eu... Não vai pro jogo. Não vai pro jogo. Aí chegou na quinta-feira, a mãe chegou e falou para a mãe, o que você falou pro meu filho? Que ele está comendo até espinafre. Entendeu? Foi. Deu certo. Não, eu falei que não ia pro jogo. E ele sendo São Paulino ainda, aí fomos lá, ganhamos de São Paulo de 6-1 aquele dia. Olha só que bacana. Ô Dirceu, e era dia do aniversário de São Paulo. Nossa, na festa ainda. Você, poxa, levou o bolo deles. Aí teve um diretor do São Paulo que chegou aí e falou assim para mim, olha, seu Oswaldo, que era o diretor lá na época, ele chegou e falou assim, nossa, ele falou, onde você arrumou essa molecada aqui que é tudo bom de bola assim? Eu falei, é tudo da Vila, tudo do bairro Santa Maria. Ele falou, nossa, mas toda a festa, todo ano que a gente faz o aniversário, que ninguém ganha da gente aqui. Aí vocês foram lá estragar a fé. Ô Dirceu, você participou de muitas competições, assim, que você tem momentos que você pode falar, assim, de títulos, que te marcaram, assim, no coração? Eu tenho, antes do nosso amigo aqui que está ao lado do Mauro, uma vez eu fui jogar contra o Corinthians lá na federação e eu comecei a treinar, peguei o Lucas, o Moura, e comecei a treinar ele bater de perna esquerda, entendeu? Porque eu achava que nesse jogo eu ia precisar dele batendo de perna esquerda, porque ele não é canhoto, ele é destro, né? Sim. Mas eu falei, como eu tenho o Jô que já chuta com as duas, o Jô, naturalmente, ele já é ambidestro natural. Aí eu falei, não, se o Lucas aperfeiçoar isso aí, eu estou bonito nesse jogo. Porque eu nunca tinha ganho do Corinthians na minha vida. Nunca tinha ganho. Aí eu falei, não, eu tinha ganho uma vez, mas fazia muito tempo. Aí eu peguei e pedi pro Carlão, que era o nosso diretor de futsal aqui na época, o Carlão português, que era dono da lanchonete, falei para ele, me arruma a quadra da federação para mim fazer um treino lá. Porque o jogo ia ser em quadra neutra, ia ser na Federação Paulista. Quadra de 40 metros, e estava inaugurando a quadra naqueles dias. Entendeu? Aí eu falei, você arruma para mim, dá um treino lá, pelo menos lá para mim reconhecer a quadra. Por quê? Porque eu jogava com o Lucas e o Jô abafando na frente. Entendeu? Só que aqui dava certo, porque a quadra aqui é menor. Então fazia pressão. Mas na quadra grande tinha que mudar. Aí eu treinei o Lucas e o Jô lá, e mais o Caio que jogava comigo na defesa, e o Iago, filho do Rinaldo. Sim. Entendeu? Aí eu falei pro Iago, você vai marcar do meio da quadra para trás, e o Lucas e o Jô vai jogar no meio. Sim. Entendeu? Só que quando o goleiro do Corinthians for lançar, vocês têm que roubar essa bola no meio. Entendeu? Aí começaram a roubar a bola no meio. E o Lucas Moura, ele passava a bola para o Jô, porque o Jô tem um chute comprido. Sim. Entendeu? Um chute longo. A quadra de 40 metros, o Jô fez 2 gols de longe. Porque o chute dele é muito forte desde pequeno. Sempre foi, sempre foi. Aí ele fez 5 gols no dia, o Jô. E o Lucas fez 1. E fez de perna esquerda? Hã? E fez gol com a perna esquerda? Não, fez de perna direita, mas caindo para o lado esquerdo. Sim. Dominou de esquerda e livrou, puxou para o meio para bater. Porque daí acontece o seguinte, porque daí ele caindo para a esquerda,
Se ele virasse no pé direito dele, ele ia virar de frente pro gol. Ô Dirceu, Então eu sou meio burro, mas pensei em tudo isso. imagina, você pensou nesses detalhes. Agora, você comentou, né, das pessoas populares que se tornaram... Agora, e esses jogadores que chegaram no alto rendimento, né? Por exemplo, o Jô, o Mário, o Lucas, jogadores que defenderam seleção brasileira, né? O Juninho, o Mário recentemente aí, que você está muito solicitado, hein, ô Dirceu? Espera aí, agora você deixa aí que a gente vai bater isso, pode ficar tranquilo. Mas, ô Dirceu, conta isso. Qual que é a satisfação sua quando você ligava a televisão e de repente via lá aquele jogador que você viu o menino ali vindo com a mãe, com o pai, sabe, comendo lanchinho ali, brincando, de repente o mundo inteiro falando deles e você saber que você passou muita coisa para eles? Foi muito emocionante, muito emocionado. Eu senti muita emoção quando o Lucas foi para o time profissional de São Paulo e ele jogou a final da Sul-Americana, né? A última Sul-Americana que o São Paulo ganhou foi com ele no jogo. Até Sim. aquele jogo que não 2012, teve o segundo tempo. exatamente. Que não teve o segundo tempo com o Tigres. Sim. E eu fiquei mais emocionado quando eu vi o Mário Fernandes jogar na seleção da Rússia. Aí eu não aguentei, porque eu não esperava que um atleta daqui fosse jogar na seleção Copa de do lá. Mundo de 2018, Rússia e Arábia Saudita, o primeiro jogo da Copa. Mário Fernandes, camisa 2, titular. Como é que foi pro Dirceu? Eu falei, aquele menininho, o Máriozinho ali. Não, você sabe que nessa Copa aí, a TV Globo veio me entrevistar 2 vezes aqui, entendeu? Para me contar a história do Mário, entendeu? E como é que é voltar, fazer esse flashback e ouvir ainda o carinho deles? Porque eu sei que todos, volta e meia, visitam você aqui, né? Sempre visito. O Lucas faz algum tempo que não vem, mas o Mário está aqui direto, né? O Jô. E sempre um carinho grande com você, eles reconhecem tudo que você fez. O que eles falam para você hoje? Eles chamam eu de Dirça, de Cabeção. Gostam muito de mim. E você se sente homenageado a cada gol, a cada passe, a cada brilho deles, é um pouquinho do Dirceu também que está ali, né? O Jô foi mais, que eu convivi mais tempo com o Jô, que eu treinei ele mais tempo. O Jô é impressionante no futsal, Quem viu, vocês todos aqui já viram o Jô jogar no salão? Todos. Entendeu? Então, eu fiquei muito feliz de poder treinar o Jô, entendeu? Porque o Jô é tão determinado que uma vez nós estávamos jogando lá no Parque das Nações, numa quadra descoberta, lá no Savima. Não sei se você conhece o Savima. Uhum. E nós estávamos ganhando o jogo de 19-0 e o jogo não queria sair do jogo. E continuar fazendo. Aí eu falei, não, o jogo tem que sair agora porque eu preciso pôr outro menino para jogar. Ele ficou emburrado comigo, ele não foi na final. No domingo não foi. Porque depois ele ficou brigado comigo e pedi para ele desculpa. Depois de um mês ele voltou e pediu desculpa para mim. Aí depois nunca mais brigou comigo mais. Que é o respeito que você conquistou com tanta gente, né? E pais, assim, os pais também te procuram, porque eu imagino que o seu jeito, né, sempre foi meio paizão, meio protetor. Lógico que você cobrava, exigia seriedade, mas sempre teve um jeito meio paizão. Sua relação também com os pais sempre foi boa? Alguns, porque quando o time era federado, tinha muitos outros interesses, né? E tem pai que não aceitava. Por exemplo, eu teve um caso de um pai aqui que eu não quero citar o nome, porque o filho dele era reserva do Jô Fernandes.
entendeu? Só que o jogo resolvia o jogo, entendeu? Não dava para tirar o jogo, entendeu? Principalmente os jogos da federação, jogos muito difíceis, entendeu? Mas às vezes eu também colocava as outras crianças para jogar, mas o João era artilheiro do time, entendeu? Então num jogo duro aí, como é que você ia tirar? Não tinha como, e aí o povo ficava bravo. Ficava bravo, um outro ficava bravo. Ô Dirceu, e a sua relação com os outros treinadores da cidade? Porque eu converso, né, com todo mundo, o pessoal tem um carinho muito grande por você, né? Lógico, vocês competiam ali entre os clubes da cidade, mas sempre teve uma união muito grande, né? Tanto é que o Estep, por exemplo, do Gisela, ele me chama eu de mestre, entendeu? Ele fala, Dirceu, você é nosso mestre no futsal. Eu falo para ele, você é mestre no campo, né? Sem dúvida, grande step. Eu fui, Luciano, também treinador da seleção de Santo André, sub-9, entendeu? E eu dirigi a seleção de Santo André na Copa Piratininga. Eu tive a alegria de ganhar um troféu que foi entregue pelo Antônio Hermílio de Moraes, presidente da Votorantim, lá em Alumínio. E a seleção de Santo André foi campeã lá. E eu recebi o troféu das mãos do Antônio Hermílio de Moraes. Bacana. Entendeu? E o pré-mirim de Santo André nunca ganhava título. E aí você convidaram aqui o treinador de São Caetano do Sul para dar uma força lá. Dar uma força lá, e eu só podia pegar... Só garotos de Santo André? Não, eu podia pegar aqui também de São Caetano, mas não podia ser federado. Sim. Entendeu? Mas eu fiz a maioria eu fiz com os meninos, com os garotos de Santo André, lá do Cerupa, do Parque Novo Oratório. Dirceu, hoje é um mundo diferente que a gente está vivendo, né? Em relação à tecnologia, né? Essa correria, essa loucura toda. Então, tem muita criança que meio que se afasta, né? Do futebol, de brincar, de sair, de quadra, porque fica ou no videogame ou fica no celular. Como é que você tem visto isso hoje? Como que você também procura ajudar para que as crianças continuem? Olha, eu procuro incentivá-los desde novinhos, mesmo que eu não estou dando treino hoje, mas lá na Vila Prosperidade, hoje eu dou treino lá à noite, lá no Projeto Arenas, que é do meu amigo Andy, que mandou um abraço para você. E eu tenho incentivado todas as crianças, tanto é que depois eu passei uma foto aqui para você, do menino que eu premiei domingo retrasado, que joga no Palmeiras, no Sub-10, do futebol de salão. Eu premiei ele como o melhor na quadra, lá no Fundação. E eu vou incentivando ele. Aqueles pequenininhos, eu chamo eles tudo de ligeirinho. Porque aqui o Rinaldo tem vários pequenininhos, eu chamo eles tudo de ligeirinho. E eles ficam com o maior carinho comigo. Mas uma coisa que eu tenho percebido também é que quando as crianças veem, por exemplo, o Lucas Moura jogando pelo Tottenham lá de Londres, eles ficam admirados, eles não acreditam, eles falam, Dirceu, mas foi você mesmo que treinou ele. Eu falo, fui eu. Pode ser você amanhã, né? Aí eles ficam felizes quando o Mário veio aqui, tirou foto com as crianças aí também, entendeu? Mas é algo que... Dirceu, história. O que é São Caetano do Sul para a sua vida hoje? Eu quero continuar aqui até o fim da minha vida. Ainda mais que esse ano o Campeonato Municipal de Futsal está levando meu nome, e o Campeonato
A Copa Kids lá do Fundação também está levando meu nome. Inclusive eu fui lá e dei o chute inicial no campeonato. Entendeu? E o Tuca também vai me fazer uma homenagem aqui também. E o Valcir, que é da arbitragem, também vai fazer um campeonato aí com o meu nome. Eu falei para eles, não precisa me homenagear não, mas eles querem me homenagear, né? Entendeu? Eu quero te fazer um pedido, aliás, um convite para você, que o Andy do Arenas pediu para mim te convidar, para ir lá no Bosque do Povo no final do ano, que a gente vai fazer o Jogo pela Vida lá. Sim. Entendeu? E gostaríamos de contar com a sua presença. Estaremos com o maior prazer, sempre o Andy a gente tenta apoiar, inclusive os eventos ele tem feito nos últimos anos no Santa Maria, né? Mas a gente vai estar acompanhando sim, é uma pessoa muito querida, tem uma missão muito, muito bacana. Dirceu, pode falar. Ele vai fazer também um jogo lá no Anacleto, mas dos adultos, sim. É o time dele, tá bom? Mas esse jogo ainda não está bem certo ainda. Mas estaremos juntos. Mas do Bosque do Povo tá. Professor Dirceu estará presente. Estará presente, eu e meu amigo Idiomar, na arbitragem. Aí popular Bracinho. Grande Bracinho. Dirceu, eu quero agradecer, porque esse projeto, quando a gente fala de personagens de São Caetano, na verdade, o intuito é falar sobre a cidade de São Caetano do Sul, contando histórias das pessoas. E você viveu, né, esses últimos 40 e poucos anos aqui na cidade, tem esse amor todo pela cidade, como você bem disse, quer ficar aqui até o final da sua vida e tomara que ainda tenha muitos anos para poder dividir seu conhecimento. E você viu essa cidade crescer, né? Você viu os prédios subirem, você viu as ruas sendo mudadas, asfaltadas. Viu o Azulão sendo fundado. O Azulão sendo fundado. Aqui nessa sala. Foi nessa sala aqui? Pelo que o Diogo falou para mim, foi aqui. E você vivia aquela energia quando o São Caetano chegou no auge também? Foi. E na época do vôlei também, né? Sim. O vôlei Colgate São Caetano, que era um vôlei de alto nível. Eu passei a adorar o vôlei ali. Entendeu? Você é um apaixonado por esporte, de maneira geral. Eu quero também mandar um abraço pro Papito. Paulo Vitor. Além de filho do Luciano, quero mandar um abraço também para a Gisele, sua esposa, entendeu? Que são pessoas que gostam muito de mim. Quero mandar um abraço para o Rafael Herbert e para a Dayana, que eles são meus fãs, além de amigos, entendeu? Então o Rafael acha que eu sou um bom treinador, entendeu? O Rafael acha? O mundo acha. O mundo acha. Não é só o Rafael, não. Não, mas eu lembro de um dia que eu estava numa partida difícil aqui e o Rafael começou a falar para a torcida, não, pode deixar que o Dirceu, quando ele pede o tempo, ele muda. Ele vai resolver. Resolve. Eu sabia pedir o tempo no futsal, né? Entendeu? Porque no futsal tem essa vantagem. Sim. Você pode pedir o tempo. Dá para dar uma ajeitadinha ali no meio. Porque o futsal, você tem direito de pedir um tempo em cada parte do jogo. Né? Só que você tem que saber pedir o tempo. Momento certo. Porque você só pode pedir o tempo na sua bola, né? Quando a bola está na posse do seu time, né? E uma vez teve... Eu posso contar bem? Pode, por favor. Por favor. Uma vez eu estava com o Mário Fernandes, nós estávamos jogando lá na Vila Industrial, lá no CDM. E meu time era forte, mas só que entrou dormindo e nós tomamos 2-0 no jogo. Aí que foi, com 3 minutos de jogo eu pedi um tempo, acertei a marcação, não precisava nem trocar jogador, acertar a marcação, estava perdido. Aí empatamos o jogo 2-2. Aí o empate classificava nós para a final lá do campeonato CDM.
o próprio treinador lá do CDM, até hoje, quando ele me encontra, ele fala: Dirceu, você me matou eu naquela pedida do seu tempo. Ele falou, porque eu nunca tinha visto um treinador pedir o tempo com 3 minutos de jogo. Eu falei: não, mas eu estava tomando um baile. Entendeu? Você ajeitou o time. Ajeitou o time. Até hoje ele lembra disso aí. Dirceu, dá a mão aqui. Valeu. Obrigado, beijo no seu coração. Gente, isso aqui é uma das figuras também muito importantes do esporte da cidade de São Caetano do Sul, do ABC, mas muito mais do que o esporte, é uma pessoa querida, porque ele faz parte também do desenvolvimento, como ele bem disse, né? Pessoas que já são avós e trazem os seus netinhos e passaram dentro do campo, sendo treinados aí pelo Dirceu, que é além de muito capaz, que foi um grande treinador, mas é uma figura humana maravilhosa e é mais um personagem importantíssimo da cidade de São Caetano do Sul. Estamos aqui na sala de troféus do Santa Maria, nesse projeto Personagens de São Caetano do Sul, que a gente também conta com o incentivo da Fundação Promemória, do nosso amigo Charlie Faridicuri, do Estacionamento Portão 6 e de todos aqueles que de forma direta ou indireta acreditam e investem na história da cidade, naquilo que a gente tem contado, a evolução deste município há tantos e tantos anos. Grande abraço para vocês, muito obrigado e até semana que vem com mais um personagem de São Caetano do Sul. Muito obrigado.